Mas eu quero começar pelo seguinte, né? Professora, temos que parar com esse papo de nós contra eles. Assinado Roberto Campos Neto, assinado Armínio Fraga, João Dória, assinado Rede Globo de Comunicações e por aí afora. Como a gente diz na gíria aquela, né? Galvão, diga lá, Tino, sentiu. Pegou os caras num nervo que parece que soltaram o spray em cima da barata lá e ela não sabe para que lado ir. Isso nos dá um norte, professor, que parece que nós estávamos procurando algo, né? Uma tábua de salvação. Estava diante dos nossos olhos o tempo inteiro, só você não viu, como diria a Pitt, né? Estava aqui o tempo todo, mas agora parece que achamos a batida perfeita. É por aí, professora Helenira? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, sem muita modéstia, eu vinha falando disso, e não era só eu, tinha alguns grupos de pessoas que vínhamos falando que era necessário que o governo entrasse na luta política, né? E que a gente teve um tempo, mais de um ano do governo, que só o Flávio Dino fazia isso. E que essa luta política tinha que ser de classe, ela não podia ser uma luta política contra setores organizados na própria política, ela precisava enfrentar os debates. Lembra que a gente conversou algumas vezes sobre o fato, por exemplo, de que o enfrentamento ao sistema estava sendo dado pela direita, que dizia que ia acabar com tudo que está aí, mudar tudo que está aí, e a gente estava deixando vácuo nesse espaço. E agora, a luta pela reforma tributária, eu lembro muito do Genuíno falando isso há também mais de um ano atrás. Ele falava que a gente tinha errado no governo anterior, por exemplo, de não ter proposto uma reforma tributária que fosse progressiva. E ele dizia, mesmo que a gente perca a votação, a gente tem a obrigação de fazer a luta política em torno desse tema, porque esse tema é um tema importante para a classe. E aí eu acho que nesse momento, essas coisas são sempre uma conjunção de muitos fatores, né? A gente não tem muito como prever antes exatamente qual vai ser o estopim desse processo de luta política, em que você vai conseguir catalisar muitos fatores de ter uma mobilização social com propostas legislativas, com questões mais organizativas mesmo da nossa classe, mas, sem dúvida nenhuma, o governo acertou muito quando, pela primeira vez, isso já faz, eu acho que uns 50 dias, na disputa pela história da isenção dos R$5.000, de quem ganha até R$5.000, o Haddad divulgou a lista da renúncia fiscal do governo. Foi ali que se startou esse processo em que a gente começa a dizer, olha, mas eles estão dizendo que você, pobre, não pode ter isenção, mas eles, ricos, têm o tempo inteiro. E aí isso vai caminhando para esse processo, né? Além disso, um acerto nos elementos publicitários mesmo, né? A gente precisa dizer que você também precisa de objetos publicitários que consigam fazer esse diálogo com simplicidade, no sentido de ser facilmente compreendido, mas com a complexidade do que está sendo tratado. Então, a gente tem tido... E os próprios movimentos sociais, os sindicatos. A gente precisa lembrar que o lançamento do plebiscito popular pelo MST, pelas centrais sindicais, pela CMP, pelo movimento feminista e tal, em conjunto, pelas frentes, né, pela Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, também já iam nessa direção. Então, e agora a gente vê o resultado desse trabalho. Eu sempre digo, Tiago, que o resultado desse tipo de trabalho, ele não aparece aos poucos numa evolução linear e contínua de hoje tem 1, amanhã tem 3, depois da manhã tem 5, depois da manhã tem 7. Não é assim. Ele parece mais com um processo de alfabetização de uma criança, que é você trabalha, trabalha, trabalha e dá a impressão de que não está acontecendo nada, nada está mudando, está tudo do mesmo jeito. E, de repente, um dia... Não sei se você tem filhos, Tiago, mas quem acompanhou a alfabetização dos próprios filhos tem muito essa sensação, assim, que um dia você acorda e parece que a criança amanheceu lendo, né? E ela começa a ler todas as placas e tal, aí você pensa, puxa, não estava nada dando certo e de ontem para hoje tudo deu certo. Não, todas as coisas que foram feitas ao longo do processo estavam dando certo, só que elas não o resultado não aparece assim, um pouquinho de cada dia.
ele aparece todo de uma vez numa conjunção. Então, esse resultado de mobilização é o resultado de um acerto do governo, do ponto de vista, primeiro, político, porque as pessoas falam, é comunicação. Não, primeiro é o acerto político, de encontrar o eixo e de começar a fazer a disputa política com os vários, porque eu citei o Haddad, mas foram vários os ministros, o próprio Lula, né, que os parlamentares. Acertar o eixo político, acertar a comunicação, está em conjunção com a organização da classe via os movimentos sociais. Então, tudo isso junto, parece que tudo começou semana passada, mas, na verdade, nós estamos trabalhando por essas coisas faz um ano, mais ou menos, né? Inclusive, o próprio governo faz meses já que está tratando disso, fez uma primeira parte da reforma tributária no ano passado, que vai entrar em vigor ano que vem, que é a história do IVA e tal, mas a luta política mesmo apareceu toda aí recentemente, e é um grande acerto, sem dúvida. E um dos pontos que eu achei que calhou, não que ele é fundamental, mas eu acho que ele tonifica talvez o momento, talvez a circunstância, e aí eu queria a sua análise, professor, é uma percepção assim minha a respeito do que se desenvolveu, né? É que no apagar das luzes de Bolsonaro, mas ele morrendo abraçado ainda na tentativa de ter relevância e não chocando o ovo de Tarcísio, não tem uma oposição para a dialética política de Lula. Estava faltando o cara do outro lado do ringue. E isso também é importante para dar o contorno, né, de que lado eu estou e de que lado você está. E quando se traz o Congresso, em especial, personifica no Hugo Mota ser o rival de uma ideia que atende os interesses da população, você tem um adversário para chamar de seu. Então, na ausência de um antagonismo, calhou também a oportunidade de conseguir marcar em ferro em brasa quem são os inimigos de um projeto, não só do governo, como do partido e da militância, e aí numa camada geral, chegando à sociedade como um todo. Isso faz sentido de alguma forma, professor? Faz sim. Eu, na verdade, tenho inclusive uma preocupação. Eu acho que isso tem um aspecto muito positivo e uma preocupação que eu tenho muito séria em relação a isso. De fato, eu acho que o maior acerto é a gente carimbar que o inimigo são os ricos, os super ricos. Porque isso é luta de classes de verdade. É você dizer, olha, esses caras que tem jatinho, que tem banco, que tem ilha, que tem torneira de ouro no iate, esses são os caras que estão te roubando. Quando a gente coloca no Congresso, que é, em sua maioria, sem dúvida nenhuma, representante dos interesses desses caras, a gente acerta, mas a gente pode estar abrindo um flanco complicado. Explico. É muito bom taxar o Hugo Mota como grande defensor desses caras. Por quê? Porque já faz anos que a gente tem tido no presidente da Câmara o maior inimigo do Brasil, do ponto de vista político, porque o maior inimigo do Brasil são os super ricos, né? São os banqueiros, latifundiários, os donos de bet. A própria Globo hoje, ou a Folha de São Paulo, se você olhar para ela, os donos da Globo, do Grupo Folha e do Grupo Globo, não são nossos inimigos porque são donos do Grupo Folha e do Grupo Globo, mas porque são banqueiros. Eles são hoje donos de instituições financeiras que lucram muito, por exemplo, com a taxa Selic em 15%. Então, eles são os nossos verdadeiros inimigos. Mas, na política, eles têm sido representados pelo presidente da Câmara desde o Eduardo Cunha, né? A gente teve o Eduardo Cunha, o Rodrigo Maia, o Arthur Lira, todos eles como sendo os artífices das políticas que beneficiam esses caras. E que estão sempre em conjunto com a atuação deles na política, com a atuação dos mecanismos de publicidade desses super ricos, que são o Grupo Globo, o Grupo Folha, o Estadão e essa turma. Então, isso é importante, denunciar a figura do Hugo Mota como grande representante desses super ricos. Qual é a minha preocupação, Tiago e audiência? É que a gente não pode colocar toda a pecha do problema na política e no Congresso. Por quê? Porque a política é a nossa trincheira de luta. Um dos grandes diferenciais, e essa semana eu vi que o Lindbergh e o Paulo Teixeira estavam divulgando uma resposta do Lula para o Sérgio Malandro. Mas por que você está entrando na política? Ele diz, porque o povo precisa assumir a política para si, senão a gente não vai mudar nada.
E o Lula está dizendo isso porque, de fato, a nossa trincheira de luta é a política. E se a gente colocar, a gente anuir, né? A gente ajudar as agências de publicidade dos super ricos a transformar a política numa coisa suja em si, e não porque esses políticos especificamente são representantes dos super ricos, a gente afasta o povo da política. E isso não é bom para nós. A gente precisa do povo discutindo política todo dia. E tem uma coisa no horizonte muito próximo, em que para nós isso é muito importante, que é a gente vai precisar trabalhar muito fortemente para eleger bancada no Senado e na Câmara. E aí que vem a minha maior preocupação. Quando a gente escreve Congresso da Mamata, Congresso Inimigo do Povo, a gente pode dar a entender para o povo que todo mundo que está no Congresso e que é a instituição Congresso que é o inimigo do povo. E aí, quando a gente for pedir voto para os nossos candidatos, e a gente precisa pedir voto para os nossos candidatos para o Congresso e para o Senado e para a Câmara, o povo vai dizer, mas você estava me dizendo semana passada que o Congresso é inimigo do povo, como que agora você está querendo que eu vá votar? É um antro de ladrões, todo mundo só rouba, os deputados custam muito caro. Roda muito, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp de denuncie que o deputado custa tantas vezes mais caro que um professor. Não é mentira, mas a gente não pode colocar na política e nos políticos em geral e no Congresso em geral a pecha da corrupção e do roubo. A gente precisa dizer, olha, estes parlamentares do PL, do Republicanos, do Podemos, do União Brasil, eles são empregados dos super ricos que estão te roubando. Então você precisa votar em trabalhador de partido de trabalhador, porque aí o Congresso vai deixar de ser o representante do inimigo para ser o representante da classe. Eu não sou ingênuo, eu sei que não dá para fazer a revolução via eleição, não dá para fazer a revolução via Congresso, mas no horizonte da construção política que a gente tem agora, isso é essencial. Então, eu gostei muito mais da chamada do ato que vai ter dia 10 agora, que é Centrão inimigo do povo. Porque aí você coloca quais políticos são os inimigos. Então a gente precisa fazer a lista. Olha, não vote de jeito nenhum em deputado do Avante, do Podemos, do PL, do Agir, do não sei quem, porque eles são os seus inimigos. Eles não deixam passar o fim da escala 6x1, eles não deixam passar a isenção do imposto 5 mil. Vote em políticos do PT, do PCdoB, do PSOL, do PV, da Rede, do PDT, do PSB. A gente precisa fazer isso. E explicar também para as pessoas que não existe no Brasil votar em pessoa e não em partido. Você sempre vota primeiro no partido. Então, não, mas a minha vizinha disse que o primo dela deu um jogo de camisa para o futebol e ele sempre ajuda a gente, então eu vou votar nele mesmo ele sendo do União Brasil, do PL. Não faça isso, porque você está ajudando os empregados dos inimigos do povo a se elegerem. Né? Eventualmente existem pessoas da classe trabalhadora que se candidatam, mas elas são, em geral, pequenas, não têm condição de se eleger, elas servem como escada para eleger os verdadeiros empregados dos super ricos. Então, a gente precisa discutir isso. E aí eu acho que centrão inimigo do povo é a palavra de ordem que a gente deve dar à força. A gente não pode ficar caindo nessa e dizer, um deputado custa tanto. Gente, a democracia custa dinheiro. E a gente precisa dela, né? É claro que quando estão sendo eleitos esses caras da direita e da extrema-direita, a gente não consegue nada via essa democracia, mas aí a gente precisa explicar. Não pode votar na direita e na extrema-direita, porque ou eles são os super ricos, eventualmente tem vários, né? A gente tem esse congresso aí que tem 300 e tantos caras que são só empresários latifundiários, ou eles são empregados dos super ricos. Tipo, a gente tem aqui no caso em Florianópolis, por exemplo, um Mamata, um Mamá, um Bericó, que são os nomes dos vereadores locais, que eles são pobres, mas eles são capachos dos super ricos e ficam o tempo inteiro defendendo os interesses deles. Então, a gente precisa fazer essa distinção. Não pode criminalizar a política. Faz anos que a direita e a elite brasileira pagam uma campanha para criminalizar a política, para dizer que político é tudo igual, para fazer piada com político, para dizer que político custa caro, para dizer que tem que acabar com a política. Mas acabar com a política é acabar com a democracia, é acabar com o nosso campo de luta. E a gente não pode embarcar nessa no mesmo baile. Então, acertamos muito quando dizemos que os super ricos são os inimigos, que o Centrão é o inimigo, que o Hugo Mota é o inimigo. Mas não acertamos tanto quando a gente diz que o Congresso é o inimigo, porque o Congresso pode ser conquistado por nós. A gente não tem como conquistar
o poder econômico tão rápido, né? Que aí precisa da revolução para né, retirar os bilhões da mão do Lema e do Safra. Mas a gente consegue conquistar poder político, que faz, sim, a organização da classe trabalhadora melhorar e a vida do povo melhorar, assim como conseguimos conquistar a presidência da República. Mas a gente precisa trabalhar para isso e não cair no senso comum aí, que é muito fácil de cair, né? É tentador demais.